Shalom Aleichem, Malachi Shalom. Tá pronto. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grentza, teóloga por formação. Vocês viram aí eu arrumando meu vaso com flores, né? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão fazendo a quaresma, né? Estão participando, estão ativos na quaresma? Que são os 40 dias antes da Hag Pesach, ou são 40 dias antes da Páscoa. Vocês sabem que no Evangelho segundo João existem as festas que foram instituídas pelo Eterno, por Deus Pai, né? E no 7º capítulo do Evangelho segundo João, ele fala sobre uma dessas festas. E uma dessas festas é a Hag Sukkot. É uma grande festa. Existem 3 festas grandes, né? Instituídas por Deus. Uma é a Páscoa. A outra é a festa das tendas, né? A Hag Sukkot. Por que Sukkot? Festa das tendas, né? Porque, deixa eu ver aqui que eu anotei para vocês. Sukkot é a palavra, é o plural de Sukkah. Sukkah era uma tenda, tá? Então, era justamente a tenda móvel, a tenda temporal que o povo hebreu fazia no deserto, quando eles estavam, naqueles 40 anos que eles ficaram no deserto, eles construíam essas tendas, né? Essas cabanas, muitos conhecem como cabanas, tendas, né? Mas em hebraico a palavra é Sukkot. E no período que eles ficaram os 40 anos da saída do Egito para Canaã, eles faziam essas tendas, né? E Deus instituiu essa festa das tendas. Em algumas traduções está como festa das cabanas, né? Então, deixa eu ler aqui. Qual é o propósito dessa festa instituída pelo Eterno, né? Então, vamos ver. Eu vou ler aqui para vocês o capítulo 7 do Evangelho segundo João, versículo 1 até... Olha, aqui tá até o 9. Para não ser muito longo, até... É isso mesmo. Eu vou ler até o 13, 15. Não, 13. Até o 15, até o versículo 15, tá? Então, fala sobre a festa das cabanas. Eu vou ler a Bíblia aqui, ó, das Paulinas, a Bíblia, tá? Do Novo Testamento das Paulinas, tá bom? É a tradução das Paulinas. Jesus e seus irmãos, antes da festa... Aliás, Jesus e seus irmãos, antes da festa. No primeiro versículo diz assim: depois disso, porque se vocês não lembram, no vídeo anterior sobre o Evangelho segundo João, eu li todo o capítulo 6, vocês lembram que a padaria do Eterno desce, né? Que eu falo para vocês, eu brinco que é a padaria do Eterno, porque Jesus, ele faz a bênção, ele dá a bênção da multiplicação dos pães e multiplica os pães. Lá tem todo um contexto, vocês podem ir lá e verificar. Deixa eu beber um pouco d'água. Melhor colocar na minha xícara. Então, tem todo um contexto relacionado à multiplicação dos pães. Então, se você não assistiu, eu te convido a voltar lá nesse... sobre a multiplicação dos pães, onde eu falo quem quer dinheiro, aquela coisa toda, porque fala-se sobre denários lá, sobre dinheiro. E então volta lá, tem o vídeo, a primeira parte e a segunda parte que fala sobre essa mesma questão, que é a questão do dinheiro para ter o mantimento, para ter os pães, mas só que com Jesus ele tem uma outra administração, ele dá uma aula praticamente de
como administrar os denários que eles possuíam. Então, eu te convido a ir lá. Se você não é inscrito no canal, eu te convido também a se inscrever neste canal, porque ele é um tesouro do Eterno para as nossas vidas. E compartilha, comenta, dá seu like aí, tá bom? Então, porque dessa forma você me ajuda para que esse canal cresça, porque ele é o melhor canal bíblico nesse segmento aqui no YouTube, tá bom? Então, se inscreva. Então, eu vou ler aqui para vocês. Depois disso, Jesus percorria a Galileia. Vocês sabem que a Galileia é a região norte de Israel, tá? Percorria a Galileia. Ele não queria percorrer a Judéia. A Judéia, onde fica Jerusalém, onde fica Jerusalém, tá, gente? Por que ele não queria percorrer a Judéia? Porque os judeus o buscavam para matá-lo. Eu já expliquei para vocês que aqui no Evangelho segundo João, sempre quando eles falam os judeus, tem sempre que ler realmente o contexto. Às vezes João fala dos judeus como um povo, depois ele fala dos judeus como os líderes dos fariseus ou os líderes religiosos daquela época. Também fala de vários grupos de judeus. Então, todas as vezes que João falar sobre os judeus, fiquem atentos em relação ao contexto, tá bom? Então, vamos lá, de novo. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia. Ele não queria percorrer a Judéia, porque os judeus o buscavam para matá-lo. Estava próxima a festa dos judeus. Aqui eles não mencionam assim, menciona a festa dos judeus, a festa das cabanas. Aqui também é outra questão em relação a essas traduções. A festa não é a festa judaica, não é a festa dos judeus, mas sim a festa do Eterno, porque algumas festas que estão mencionadas aqui, elas foram instituídas por Deus para o povo de Israel, tá bom? Então, fiquem atentos em relação a isso também. Aqui, estava próxima a festa dos judeus, a festa das cabanas. Aqui eles traduzem como cabanas, mas como eu já falei para vocês, a festa de Sukkot ou a festa das tendas, né, ou dos tabernáculos também, tá bom? Existem livros, depois eu vou mostrar para vocês, que falam a respeito disso, estudos bem acadêmicos, bem sérios a respeito de tudo isso, tá? Dessa festa das tendas ou dos tabernáculos. Disseram-lhe então seus irmãos: vai-te daqui para a Judéia, para que teus discípulos vejam as obras que fazes. Ninguém faz nada escondido, se busca tornar-se conhecido, ninguém faz nada escondido, se busca tornar-se conhecido. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. De fato, nem seus irmãos acreditavam nele. Eu vou fazer uma parada aqui, para vocês perceberem que aqui o que acontece, Jesus já fazia já manifestava vários sinais, todos esses sinais, tanto que lá o primeiro semeio, o primeiro sinal foi feito num casamento em Caná da Galileia, né? Na bodas de Caná, no capítulo 2. Então, ele já demonstrava todos esses sinais, né? Do reino de Deus, tudo mais. E os irmãos dele disseram: bom, tu quer ser famoso? Então te mostra logo, tu não fica se escondendo, porque uma hora as pessoas vão saber quem tu és. Então, não acende o teu candeeiro ou tua luz embaixo da cama, né? Então, bota a tua luz para fora, vai falar, vai demonstrar, vai te mostrar para o mundo quem tu és. Não importa quem tu sejas, né? Então, mas vocês percebem que até os irmãos dele o ironizavam, dizendo: se tu queres ser famoso,
quer ficar no Big Brother, né? Assim agora, né? A moda nessa. Tu quer ser famoso no Big Brother? Então vai lá com o Boninho e se inscreve lá no negócio e vai se mostrar para o mundo, né? Depois aguenta as consequências, porque você vai ser vitrine, né? Vai estar na vitrine e tu sabes que quando tu estás na vitrine, todo mundo quer te jogar pedra, outros vão elogiar, enfim. Outros vão chegar perto de você por interesse. Enfim, existem N situações. Vocês sabem que nós vivemos na dualidade, então existe o lado positivo de uma situação e existe o lado negativo. Então, é mais ou menos isso aqui no caso de Jesus, né? Ele diz: vai-te daqui para a Judéia, para que teus discípulos, nem os discípulos dele, de Jesus, né, viam tudo que ele fazia, né? Para que teus discípulos vejam as obras que fazes, né? Ninguém faz nada escondido, se busca ter fama, né? Ninguém faz nada. Se você quer ser famoso, se você quer ser conhecido, você não vai fazer nada escondido, né? Você vai querer. É aquela coisa. Os discípulos de Jesus, geralmente, eles são amostrados, gente. Não dá para você dizer assim: eu sou cristão, né? Eu sou discípulo de Jesus, eu gosto de Jesus e tal. E você ser uma pessoa muito acanhada, uma pessoa muito reclusa. Não vai existir isso, não vai ter essa possibilidade, porque você vai ter, em algum momento, vai ter que mostrar a tua face, a tua cara do jeito que tu és, o que você faz de verdade. Então, sabe, isso vai vir à luz, né? Então, é mais ou menos isso. Então, os irmãos de Jesus dizem, né? Mas eles falavam aquilo para ele assim, te mostra, né? Mas eles não acreditavam nele, porque eles não acreditavam no potencial de Jesus. Quantos de nós não passamos pela mesma situação? Na família, nos amigos, vizinhos, pessoas que nem te conhecem, às vezes dizem assim: que talento que você tem. Eu já ouvi muito isso, e eu acredito que vocês também ouvem isso em algum momento das suas vidas. Ninguém está fora dessa questão, desse julgamento. Da onde você vem? Que talento que você tem? O que você faz para você ter isso, para você ser assim, enfim. Isso é questionável, e com Jesus também aconteceu. Então, se acontece isso com você, das pessoas não acreditarem no seu talento, nas suas capacidades, em você, não fique triste não, porque Jesus, que era o santo do santo, o santo, passou por isso. Imagina nós, né? Que nem temos toda essa espiritualidade que a gente às vezes quer ter, né? Então, vamos lá. Ninguém faz nada escondido, se busca tornar-se conhecido. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. De fato, nem seus irmãos acreditavam nele. Disse-lhes então Jesus: meu tempo ainda não chegou. Já o vosso tempo está sempre pronto. Já o vosso tempo está sempre pronto. O mundo não pode vos odiar. Olha só essa frase, ou seja, o mundo não pode odiar os irmãos de Jesus. Por quê? Tem um motivo aí, gente, tá? A mim, no entanto, odeia. Por que odiavam a Jesus e não odiavam aos irmãos de Jesus? Porque os irmãos de Jesus, eles faziam tudo de acordo com o sistema. Nós vivemos num sistema, né? Você já nasce e logo é colocado um carimbo que você é católico, que você é religioso, ou você é do candomblé, ou você é protestante, ou você... Enfim, né? Ou então você nasce numa família que é adepto de algum partido político, você é de direita, de esquerda, de centro, então você já nasce neste mundo com essa, digamos assim, esse carimbo, essa chancela, né, de fazer e estar de acordo com um sistema já pré-estabelecido na sociedade, né? Então, era o caso dos irmãos de Jesus.
Eles viviam de acordo com o sistema. Então, se eles viviam de acordo com o sistema, ninguém liga para quem está no, digamos assim, no mundo, né? Ninguém liga. Ah, pode fazer o que quiser, que não, ninguém vai falar nada. Mas, a partir do momento que você começa a seguir um outro caminho que vai na contramão do que todos fazem, aí você começa a ser vislumbrada, começam a te olhar de uma outra forma, né? Ou para criticar, ou para te matar, ou para te derrubar, ou enfim, né? Então é isso, tá, gente? Nem os irmãos dele acreditavam nele. Então o que acontece, né? Jesus era odiado porque ele dava testemunho aqui, como ele disse, porque o testemunho que as suas obras são más. Ou seja, Jesus veio para dar testemunho das obras que os irmãos dele faziam de errado, que os sacerdotes naquela época faziam de errado, os religiosos faziam de errado, como a sociedade vivia naquela época, os governos, né, Herodes na época, enfim. Vocês percebem que ele veio fazer uma crítica muito severa, muito radical a esses grupos, né? Inclusive aos religiosos, aos fariseus. Notem que fariseu significa perushim. Os fariseus, perushim significa também que eles foram separados para as obras de Deus. Porém, eles tinham aquele lado de fazer a coisa só para inglês ver, tá? Então, isso não é legal. Essa era uma das críticas também que Jesus fazia. Mas isso não quer dizer que eles eram de todo mal, né? Tanto que Jesus disse, se da cá de vocês, se a justiça de vocês não exceder a dos fariseus e dos escribas e dos saduceus, enfim, vocês não entrarão no reino de Deus. O que significa entrar no reino de Deus? Entrar no reino da justiça, gente, né? Essa questão de justiça, o reino de Deus a gente pode já vivê-lo aqui neste mundo, tá? Então, o que acontece aqui? O mundo odeia Jesus porque ele testemunha, né? As obras más que eles faziam. Aí, subi-vos para a festa, subam vocês para a festa. Eu não subo para esta festa, porque meu tempo ainda não está completo, né? Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Quando, porém, seus irmãos subiram para a festa, também ele subiu. Ele subiu, mas não juntamente com os irmãos dele. Ele foi depois, né? Tô falando de Jesus, tá? Mas não publicamente. Sim, senão as ocultas. Ou seja, ele foi, mas que ninguém o viu, né? Ele na festa, né? É mais ou menos assim, fulano, você vai na festa? Ah, não vou. Mas depois você vai, né? E ninguém te vê. Então, é mais ou menos isso, né? Eu vou ler mais esse outro pedacinho. Ele diz assim, na festa as pessoas falavam de Jesus. No versículo 11 em diante. Na festa, os judeus buscavam-no e diziam, onde ele está? E havia muita murmuração a seu respeito, entre a multidão. Sabe como é que é, né, gente? Quando a pessoa não tá na festa, ela é o assunto da festa, geralmente, né? Vocês já perceberam isso? Então, muitos murmuravam a seu respeito, né, entre a multidão. Alguns diziam, ele é bom, mas outros diziam, não, ele engana a multidão, é um charlatão, né? Ninguém, porém, falava abertamente sobre ele, por medo de quem? Por medo dos judeus. Então, né, alguém chegava e dizia, mas ele é bom, ele é um profeta, é curador. Outro dizia, a outra dizia, não. Por quê? Para que os outros não ouvissem, não escutassem a respeito dele, no sentido de falarem bem dele, para não serem prejudicados depois, né? Quantas vezes às vezes por sabedoria, a gente diz, não sei, talvez, não sei. Você viu aquela? Não sei. Às vezes até para você se proteger, né? Então é mais ou menos isso que acontece aqui.
Deixa eu ver aqui mais que eu vou ler aqui para vocês. Jesus na festa em Jerusalém. Quando a festa já estava na metade, Jesus subiu ao templo, né? Por isso, tabernáculo, templo, cabana, Sucot, tá? Ao templo. E ensinava. Vocês sabem que Jesus era professor, né? Por isso, Rabuni, por isso, Rabi, tá? Então, aqui, ensinava. Os judeus estavam admirados, dizendo: como este conhece as letras, não tendo estudado? Sabe assim, aquela pessoa que lê bastante, estuda bastante, mas nunca foi numa faculdade, nunca sentou no banco de escola, mas sabe muito? É mais ou menos isso, né? Mas Jesus estudava. Mas tem sempre alguém para dizer: mas aonde você fez a sua faculdade? Você nem... Como é? Você não teve berço, você não teve estudo, você não teve... Não tem essas pessoas assim que acham, não sabem nada da vida das pessoas, mas sempre tem um julgamento assim, querendo sempre, né? Então, colocar o outro de uma forma não privilegiada, não... Assim, tipo numa saia justa, né? Então, assim faziam com Jesus. Fazem assim com você? Não tem problema, não liga, olha só, Jesus também passou por isso, né? Então, mas da onde vem todo esse conhecimento? Ele não é lá de Nazaré? De Nazaré pode vir alguma coisa boa, né? Assim? Não foi assim que Natanael falou lá no versículo 1, lá no capítulo 1? Então, a mesma coisa, né? Como este conhece as letras, não tendo estudado... Respondeu-lhe Jesus: meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Quem quiser fazer sua vontade saberá se este ensino é de Deus ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo busca a sua própria glória. Né, gente? Quantos não querem a glória? Eu quero a glória para mim. Aqui é a glória de Deus, porque esse ensino é dele, tá? Já aquele que busca a glória de quem o enviou é verdadeiro, e nele não há injustiça. Moisés, não vos deu a lei? Mas nenhum de vós pratica a lei, porque buscais matar-me. A multidão respondeu: tens um demônio? Quem busca te matar? É tipo assim, ele sabia que o povo queria matá-lo, né? E aí ele diz assim... eu sei que vocês querem me matar, Ian. Tá louco? Você tem demônio, tá endemoniado, né? Tá falando isso aí porque tá com demônio, né? Assim que o povo fala, tá endemoniado. Então falaram isso também para Jesus. Se falam isso para você, sabe? Enfim, diz, olha, eu não tenho demônio e acabou, né, gente? Então, disseram isso para Jesus, que ele tinha demônio, né? Aí ele diz, quem busca te matar? Né? Respondeu-lhe Jesus, uma só obra realizei e todos vós vos admirais. Por isso Moisés vos deu a circuncisão. A circuncisão é o rito de Brit Milá, tá, gente? Onde tira o prepúcio dos meninos, tá bom? Esse é o rito judaico, tá bom? Da lei de Deus, da lei de Moisés. Não que ela provenha de Moisés, tá? Então, essa lei de tirar da Brit Milá, desse rito de tirar o prepúcio masculino da glande do homem, não é de Moisés. Jesus está falando aqui, tá? Mas veio dos patriarcas. Quem foi que fez isso? Acho que, se eu não me engano, o primeiro foi Abraão, né? Então, mas dos patriarcas, tá? E em dia de sábado podeis circuncidar o homem. Se um homem pode receber a circuncisão no sábado, sem que a lei de Moisés seja transgredida, por que vos indignais contra mim, por ter tornado são
no sábado um homem inteiro. Não julgueis pela aparência, mas fazei um julgamento justo. Quantas pessoas nos julgam por causa da nossa aparência, né, gente? Né? Então, aqui não julgueis pela aparência. E aí eu pergunto em relação, por exemplo, ao estudo de fisiognomonia, né? Que muitos dizem, na tua cara, tá na cara tudo o que você é, o que você faz e tudo mais. Eu conheço esse estudo, né? Mas Jesus está dizendo aqui para não julgar pela aparência, ou seja, você tem essa aparência, né? Você tem as rugas, por exemplo, eu tenho rugas aqui, eu tenho marcas de expressão, eu tenho meus cabelos já estão assim, já estão ficando platinados, enfim, tem tudo que eu vivi, tá aqui. E aí Jesus diz assim, né? Aqui nesse capítulo 7, versículo 24: não julgueis pela aparência, mas fazei um julgamento justo, né? Por quê? Porque às vezes você olha a aparência de uma pessoa, mas não é o que a alma dela realmente representa. De repente ela é uma outra, sabe, um ser maravilhoso. Claro que tem gente que nem sempre é, mas enfim, né? Então ele pede aqui, mas fazer um julgamento justo, né? Não julgueis pelas aparências, né? Alguns dos habitantes de Jerusalém diziam: não é este o que buscam matar? Eis que fala abertamente e ninguém lhe diz nada. Será que os chefes reconheceram que ele é o Cristo, que ele é o ungido? Vocês sabem que Cristo, a palavra Cristo, é a tradução da palavra Machia, do hebraico, né? Machia significa Salvador, né? Não, desculpa. Messias significa ungido, tá? E aí é traduzido para o grego, que é Cristo, tá? E essas duas palavras, em hebraico, Machia, Messias, no grego, Cristo, é igual ao quê? Igual a ungido, tá? A palavra Cristo, a palavra Messias, a palavra Machia é ungido, tá bom? Então, ele diz aqui, ó, Cristo. Será que eles reconheceram que ele é o Cristo? Porém, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, então, ensinando no templo, falou em alta voz: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu, porém, não vim por mim mesmo. Mas é verdade, aquele que me enviou, o qual não conheceis. Eu o conheço porque venho de junto dele. Aqui ele remete ao prólogo aqui de João, né? No capítulo 1 em diante, né? De junto dele. E ele me enviou. Buscavam então prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque sua hora ainda não tinha chegado. Muitos na multidão creram nele e diziam: o Cristo, quando vier, acaso fará mais sinais que este fez? Os fariseus, os peruchins, ouviram a multidão murmurando essas coisas a respeito dele, e os sumos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas para prendê-lo. Disse então Jesus, vocês viram, né? Os sumos sacerdotes foi quem enviaram, né? Eles tinham o poder disso aí, de mandar prender Jesus. Então Jesus ainda, e sacerdotes enviaram guardas para prendê-lo. Disse então Jesus: ainda estou convosco por um pouco de tempo, e vou para junto daquele que me enviou, ou seja, vou para junto do Pai. Havereis de buscar-me e não me encontrareis, e onde eu estiver não podereis ir. Disseram então os judeus uns aos outros: para onde ele vai? Não podemos encontrá-lo?
Acaso vai a diáspora, ou seja, a diáspora é sempre para outro lugar, é quando a dispersão, né? A diáspora dos gregos, ou seja, eles perguntavam se ele ia, né, para onde os gregos estavam, né? Por isso que muitos estudos dizem que Jesus também acho que foi para a Grécia, porque, né, a diáspora dos gregos, para ensinar os gregos, olha só, eles perguntando se Jesus ia ensinar os gregos, né? Que palavra é esta que disse: havereis de buscar-me e não me encontrareis? E onde eu estiver, não podereis ir? Né? Então, aqui eu fico nesse capítulo 7 do Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo de 1 a 36. No próximo vídeo eu vou falar sobre quem tem sede, venha a mim e beba, tá? É sobre a questão da água. Hoje eu falei sobre a festa de Sukkot no Evangelho segundo João, que é a festa das tendas, das cabanas. E aí eu vou falar uma outra, vou passar para vocês uma bibliografia sobre essa festa das tendas. Ó, aqui eu tenho História da Festa Judaica das Tendas, que é ele foi meu orientador no mestrado, ele foi meu professor, ele foi meu orientador tanto na graduação quanto no mestrado em teologia bíblica, tá? É o professor Gilvan Leite de Araújo, ele é padre lá em Osasco, olha só, tá? Aqui, ó. Então, se vocês quiserem saber mais a respeito da festa de Sukkot, ó, você vê que é da coleção Exegese, é das Paulinas, tá bom? Gilvan Leite de Araújo, História da Festa Judaica das Tendas, tá bom? E aí eu vou ler só o sumário para vocês, o que tem aqui, ó. A festa de Sukkot durante o período pré-exílico, tá? A festa de Sukkot no Pentateuco, no Antigo Testamento. A festa de Sukkot nos livros históricos. A festa de Sukkot durante o período do Segundo Templo. A festa de Sukkot em Zacarias 14. A festa de Sukkot e a escatologia de Zacarias 14. Os relatos de Esdras e Neemias. A festa de Sukkot em 1ª e 2ª Macabeus. A relação entre Hanukkah e Sukkot. Tudo são festas, tá, gente? As festas judaicas. Característica da festa de Sukkot durante o período pós-exílico, né? A festa de Sukkot durante o judaísmo tardio. A festa de Sukkot nos manuscritos de Qumran. A festa de Sukkot no livro dos jubileus. A festa de Sukkot em Filon de Alexandria, ou Filão de Alexandria, ele coloca Filão, né? Eu leio sempre Filon de Alexandria. A festa de Sukkot, de acordo na visão de Flávio Joséfo, que foi o primeiro historiador, foi um historiador do século I, historiador judeu, tá? A festa de Sukkot em Filon, né, de Alexandria, Plutarco e Tácito. A festa de Sukkot na Mishnah. Gente, é tanta coisa para se estudar na Bíblia, vocês não têm noção. Não caiam nessa história de que o pessoal diz assim, mas a Bíblia foi muito mexida. Isso é pessoas que não estudaram de verdade e aí querem captar alguma coisa de vocês, aí elas ficam falando um monte de coisa. Elas querem colocar as ideias delas, mas sem nenhum estudo, né? Aqui vocês percebem que são estudos acadêmicos, são pesquisas muito sérias, tá? Então, aqui, a festa de Sukkot na Mishnah, a festa de Sukkot na literatura extrabíblica durante o período do judaísmo tardio. E aí ele tem a conclusão, tem uma bibliografia, tem a tabela comparativa das citações sobre a festa de Sukkot. Enfim, olha, é um livro muito, muito, muito gostoso de ler, até porque a gente começa a saber várias coisas. Vou até ler um pedaço da introdução que ele coloca aqui. Ele é especialista em Evangelho segundo João, tá, gente? A solenidade do Senhor é a denominação dada pelo livro do Levítico, aquela que, segundo Flávio Joséfo, é a maior e mais santa
Kadosh, né? Festa de Israel, ou seja, a festa das tendas, chamada em hebraico de Sukkot. A solenidade, bom, essa é a questão de Sukkot. Eu não vou falar sobre as outras festas, porque ele fala aqui sobre a solenidade de Pessah, de Shavuot, enfim. Então, essas festas são consideradas pelo povo da aliança as principais festas de Israel, né? Através delas, os israelitas celebram e transmitem a sua história. A festa de Sukkot, assim como Pessah e Shavuot, sofreu mudanças ao longo da história. Contudo, Sukkot, em particular, jamais perdeu suas origens. Neste sentido, pode-se falar de uma evolução através da qual os elementos originários assumem novos contextos, mantendo sua raiz da festa alegre, da festa cananeia de fim de colheita. Sukkot passa a fazer parte da vida cultural israelita como memória dos 40 anos da caminhada pelo deserto, até assumir um contexto escatológico. A popularidade da festa de Sukkot permitiu a Salomão usá-la como um momento propício para a consagração do Templo de Jerusalém, passando assim a existir uma íntima relação entre aquela primeira e o último, que abrirá caminho junto com o tema da luz e da chuva para a expectativa messiânica, tá? Então tem toda uma pesquisa histórica, acadêmica aqui sobre essa festa das tendas. Do Evangelho segundo João, capítulo 7, tá, gente? Aqui tem outro autor, Ângelo Virgílio Pelar, Tendas e Tabernáculos, Religião e Pós-Modernidades. Também é das Paulinas, tá, gente? Aqui, ó. Ele também fala a respeito da festa de Sukkot, das tendas. Eu vou falar para vocês o sumário dele, que é mais fácil, tá? Uma palavra sobre o ser humano, a experiência de fé, porque essas festas, elas remetem também à fé do povo. Existem 3 grandes festas de peregrinação, que o povo sai e sobe até Jerusalém, tá? Então, Então, tem todo esse contexto de fé, de experiência cultural, de integração. Então, aí ele coloca aqui, ó. Uma palavra sobre o ser humano, a experiência de fé, a experiência cultural, a difícil integração, a revelação de salvação, a vida como aventura e risco, né? Fé, linguagem do encontro. O significado da linguagem da fé, a linguagem teológica, lições de teologia, da teologia à revelação, problema da fé na teologia, Jesus Cristo e a revelação, revelação bíblica e teologia, revelação e experiência, nosso falar sobre Deus, pressupostos teológicos, o específico da fé católica. Aí ele coloca aqui uma seção de poderosa sedução. Os tabernáculos dos tempos pós-modernos, recuperar a dimensão profética, as transformações pós-modernas, Deus é mais, Deus é maior. A fé e seus riscos, sentido existencial, o futuro, caminhar assim, mas para onde? Então, ele vai falando sobre várias situações que existem, né? Aqui, deixa eu ver o que ele coloca aqui na introdução. A real constatação de nosso tempo é que vivemos uma época crucial da história. Além da crise socioeconômica e política, também uma crise de utopias e esperança. Assistimos agora a uma certa onda de desacerto, onde a tentação é voltar-se para si próprio, com o abandono dos grandes ideais como campo social e político. Estamos assistindo a um certo arrefecimento da preocupação e posturas proféticas. A frustração e desconfiança com as promessas do mundo moderno e com as grandes ideologias que acentuaram ainda mais as desgraças humanas, o fosso
cada vez maior entre poucos que têm tudo e muitos sem nada, levam muitas pessoas a refugiarem-se numa mística supérflua e a perda de referência e de valores fundamentais. Ficaram para trás as tradições e convicções de fé. As certezas tradicionais evaporaram-se. Restam as contradições. Este é um rápido quadro da chamada pós-modernidade, que apresenta suas ligações com o aspecto religioso igualmente. Na esteira da pós-modernidade, recebe-se uma visão pessimista da pessoa humana e do futuro. Há uma procura pelo imediato, pela satisfação descontrolada dos próprios desejos. As grandes causas já não entusiasmam mais ninguém. É uma crítica, na verdade, que ele faz a toda essa questão, né, da pós-modernidade. Ele diz assim, igualmente a ação eclesial, aqui no caso ele fala da questão da igreja, né? Uma dificuldade muito grande em superar o antigo racionalismo, fé meramente como doutrina, descambando para um lado emocional barato. O fator cultural parece jogar o nau para um só lado. Com isso, a desarticulação é o fator corrente. Não há integração entre o privado e o público, entre o comunitário, social e individual, com uma dicotomia cega entre natural e sobrenatural, entre fé e vida, entre espiritualidade e praxe. Praxe significa prática, tá, gente? A palavra experiência no terreno religioso virou moda. Há uma correria por experimentar Deus hoje. Mas que tipo de experiência se trata? Caberá à fé e à reflexão de fé, teologia, entrar em campo para apontar o que está realmente acontecendo. Não o que, mas como interessa neste caso. A teologia é tarefa de sempre, mas existem momentos em que sua presença é reclamada com maior urgência. Entendemos que nos encontramos num desses umbrais da história. Estamos cientes de que só uma nova retomada da teologia e das bases fundamentais da fé para suplantar certos desvios que se implantaram em nosso meio, fruto de um retorno barato do misticismo a qualquer custo. Assim, presenciamos a facilidade com que métodos, estruturas, teorias, ferramentas utilizados no responder a essa demanda tão característica da virada de milênio acabaram entrando no ambiente de nossa comunidade, graças ao sucesso de público, influenciado por uma bombástica propaganda dos meios de comunicação de massa. Mas os esquemas fáceis da novidade e da popularidade não possuem uma história, um passado, uma tradição, um fundamento a oferecer. A tarefa de confrontar a realidade com as exigências de fé e o específico da teologia, que se apresenta como serviço concreto, ainda que de teologia poucos se ocupem diretamente. Renunciar a isso seria tornar-se irresponsavelmente responsável pelo que acontece no palco da história. Entendemos, assim, a teologia como uma espiritualidade que ajuda a situar-nos corretamente dentro das condições históricas. Mas é certo também que a fé é sempre maior que suas expressões religiosas. Nosso destinatário é o crente e suas preocupações de fé. Nossa elaboração destina-se a estudantes de teologia, mas igualmente a todo cristão que queira entrar profundamente na problemática de sentido existencial vital no meio das transformações colossais que o terceiro milênio apresenta para todos nós. Tendas e tabernáculos
são posições e situações muito diferentes no contexto de vivência da fé. O primeiro diz respeito à condição de peregrino, de caminhante, de desapego e de consciência do dever, partir sempre em busca do definitivo. O povo bíblico nunca esqueceu essa experiência inicial de povo nômade, cuja segurança maior era a fé no Deus que caminhava com eles. E mesmo depois de instalados na terra da promessa, celebravam todo ano a festa de Sukkot, a festa das tendas, a festa das cabanas, para lembrar um período de maturação de fé e de desafio comunitário. Já o tabernáculo parece mais uma tentativa de domesticar o divino, colocando-o no reduto ainda aureolado de beleza e esplendor, mas instalado fixo, controlado, determinado, estático, submisso, etc. Ainda que se relacionem com fé, ambos o fazem por vias diferentes e até contrastantes. Não será por isso que há uma certa confusão interna, perda de referência, de dificuldade de harmonia no âmbito das práticas e das vivências de fé, a dar a impressão de que não sabemos nem mesmo o que fazemos. Nossa experiência de fé implica uma presença-ausência na relação do encontro com Deus vivo. Gente, é o seguinte, o que ele fala aqui em relação ao templo estático, vocês já ouviram falar, por exemplo, na construção do terceiro templo de Jerusalém. O que vai acontecer? Vocês vão continuar sendo escravos, tá? Porque só um grupo é que vai comandar, vai fazer acontecer e vocês vão só ter que doar, fazer as doações, dar o dízimo, as ofertas e tudo mais. Então, gente, se conectem, tenham uma vida com Deus sem precisar de atravessadores. Para que servem os sacerdotes, gente? Para fazer rituais. Isso não significa que vocês não possam aprender lá com eles, entendeu? Isso não significa que vocês não possam aprender alguns conhecimentos com eles. Eles sabem muitas coisas, tá? Então aprendam, mas não se fixem a uma pessoa. Entre em contato com Deus de forma você e ele. Deus e você. Como diz em João 15, 8, 9... permanecei no amor para dar bons frutos. Esse amor, que amor é esse? No amor de Deus, tá? Então, entre em contato com Deus. Essa foi mais uma leitura do Evangelho segundo João, capítulo 7, tá? Eu li do capítulo 7 sobre a festa das cabanas. Aqui na tradução tá festa das cabanas, mas é festa de tabernáculo, festa de Sukkot, festa das tendas, tá? Eu li do versículo 1 ao versículo... Ai, cadê, gente? Já até me perdi aqui. Até o versículo 36, do 1 ao 36, tá? Então, leiam, releiam, e é isso, tá? Então... eu espero que vocês fiquem em Deus, com Deus, para Deus, fiquem na bênção de Deus. Vou passar um perfuminho assim. Aliás, eu vou mostrar 2 perfuminhos aqui para vocês, ó. As meninas que gostam aí dos perfuminhos. Olha lá, gente. Eu tenho esses 2, eu vou dizer para vocês. Os 2 são da Cartier, só que um é Léger, é Eau de Parfum Léger, tá? É da... La Panthère. Eu gosto mais desse, ele já tá quase no final e vai ser, eu acho que difícil eu encontrar. Esse aqui eu comprei na Rússia. Ele é super
delicioso. Vou até começar a economizar. E hoje eu ganhei outro. Ganhei outro. Da Cartier, também La Panthère, só que esse é o de Parfum. Aqui, não, o de Toilette. Aqui, ó, gente. Tá cheinho, o vidro é bonito. O frasco é bem bonito. Vocês sabem que eu mostro porque eu fiz aromas e perfumes no Novo Testamento. Logo, logo a gente vai chegar no capítulo 12. Aí eu vou trazer para vocês possivelmente uns slides de vários frascos de perfumes do mundo antigo. Talvez até eu coloque um cursinho lá no Hotmart para vocês. Ó, olha que lindo. Tá cheinho, ganhei hoje. Esse eu vou passar um pouquinho. Não, fazer assim, fazer uma bruma. Ó, ele é gostoso, mas eu gosto mais do outro, do Leger. Ele é mais fortinho. Tá bom, gente? Então, eu desejo que vocês façam uma boa quaresma. Cuidem de vocês, cuidem da casa de vocês, tá? Preparem-se para a festa do Eterno. Ó, que lindo, ó. Preparem-se para a festa do Eterno. Deixa eu deixar aqui. Tá bom? Que é a Pessa, que é a Páscoa, tá? Então, é isso. Fiquem com Deus, em Deus, para Deus. Fiquem na bênção de Deus. Muito obrigada por estarem aqui. E compartilhe esse vídeo. Se inscrevam no canal, porque eu quero chegar a 1 milhão de inscritos. Vocês viram que tem pouquinha gente aí, mas olha, tem tanta gente que assiste. Vocês já viram que está quase chegando a 5 mil visualizações. Imagina se cada um clicasse aí e se inscrevesse, já me ajudava bastante. E para vocês que querem ajudar voluntariamente, claro, financeiramente, tem na descrição todas as informações das contas bancárias, tá bom? E se você está no estrangeiro, se você está na gringa, né? Se você está em outro país, tem também o IBAN de uma das minhas contas aí, tá bom? Então, se esse conteúdo acrescenta algo na tua vida, então colabora, porque você vai ser muito abençoado. Eu não tô dizendo que você vai ficar milionário, não, mas você, com certeza, tua vida será bastante abençoada, porque o que eu tô colocando aqui, o que eu trago para vocês do Evangelho, são muitas informações que não existem, assim, dificilmente alguém te dá esses conteúdos se não estiver te cobrando alguma coisa. Geralmente, clica aqui para saber mais, eu tô oferecendo um curso aqui, e geralmente é tudo assim, em cima de 4 mil, 5 mil, 6 mil reais, 10 mil reais. Por quê, gente? Conhecimento custa, tá? Conhecimento custa, tá bom? Então, eu tô aqui, esse é um propósito que eu tenho, que eu fiz com Deus, de trazer algumas informações sobre Bíblia, sobre os evangelhos, sobre algumas informações da cultura judaica. Por quê, Francisca? Porque Jesus era judeu, gente. Então, para a gente entender todo esse Novo Testamento, para a gente entender o Antigo Testamento, a gente tem que conhecer a história de Israel, a gente tem que conhecer um pouco de hebraico, a gente tem que conhecer um pouco de grego, a gente tem que conhecer o contexto histórico, social e econômico da cultura de Jesus e de Maria, Nossa Senhora, Notre Dame. Tá bom? Então, é isso. Fiquem com Deus, em Deus, para Deus. Fiquem na bênção de Deus. Tchau. Beijo para todos.